Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 263 do Jurisprudência em Tese do STJ, terceira edição acerca do tema Medidas Socioeducativas. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. E ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já compartilha na sua rede social preferida ou naquele grupo de WhatsApp que tem gente interessada. Tudo isso ajuda demais e fortalece muito esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. A gravidade concreta do ato infracional justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. Gente, já de cara aqui, eu quero que vocês prestem atenção em uma palavra que está nessa tese que faz toda a diferença do mundo: a gravidade concreta do ato infracional. Concreta, não a gravidade abstrata. Então, veja só, eu posso justificar uma internação porque o ato infracional cometido em tese é um ato infracional grave. Então, olha só, foi um ato infracional de roubo. É grave, gravíssimo, tem inclusive grave ameaça ou violência. Eu posso tão somente por conta disso já automaticamente aplicar uma medida de internação? Não. Agora, se concretamente se demonstrar que há uma gravidade, aí já é outra conversa, tá? E aí nós já temos que ter em mente, quando falamos em internação, que há um rol taxativo que está lá no artigo 122 do ECA, que trata sobre aquelas possibilidades em que se aplicará essa internação. Então, quais são? Olha só. 1. Quando se tratar de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça. 2. Quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves. Ou 3, quando houver o descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Então, olha só, temos 3 situações aqui, não é? Nesse primeiro momento, nós estamos conversando sobre essa primeira, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. E aí tem-se em mente, tá? Que se não houve uma reiteração delitiva, se é a primeira vez que esse adolescente está cometendo ato infracional, não há violência ou grave ameaça, você já exclui. Tá? Então, foi um tráfico de drogas, um ato infracional equiparado a tráfico de drogas. Tem como eu aplicar a medida de internação? Não tem, tá? Aí nós vamos ver mais para frente que se houver uma reiteração, aí no caso de reiteração já não precisa ter violência ou grave ameaça. Basta que seja uma infração grave, beleza? E também quando há um descumprimento reiterado e injustificável da medida que foi anteriormente imposta, também nós não temos uma necessidade de violência ou grave ameaça. Mas isso daí nós vamos aprofundar nas próximas teses, beleza? Nessa primeira tese eu quero que você entenda 2 coisas. Primeiro, abstratamente falando, não é qualquer ato infracional que vai possibilitar a aplicação de uma medida de internação, porque necessariamente tem que ter violência ou grave ameaça à pessoa, especialmente quando falamos aqui de um indivíduo que é a primeira vez, que não está praticando atos infracionais reiterados. E segundo ponto, mesmo assim, mesmo sendo um ato infracional cometido com grave ameaça ou com violência à pessoa, isso não conduz automaticamente a uma medida de internação. Então, também é necessário verificar concretamente a gravidade daquela situação e aí sim aplicar, caso seja necessário, uma medida de internação. Beleza? E só para finalizar, eu quero que vocês guardem no coração algumas palavras-chave muito importantes. Você tem que lembrar que a aplicação da medida de internação ela é excepcional e ela é subsidiária. Então, ela só se aplica quando não houver outra medida adequada, beleza? Então, vamos reler a tese 1. A gravidade concreta do ato infracional justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. Seguindo em frente, tese 2. É possível
aplicar a medida de internação provisória quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e constatada uma das hipóteses autorizadoras da medida socioeducativa de internação. Tese, então, sobre a internação provisória. Onde é que ela está prevista? Lá no artigo 108 do ECA. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Então, basicamente, gente, aquilo que vem na tese, a gente extrai da simples leitura aqui do artigo 108 do seu parágrafo 1º, né? Primeiro ponto, temos essa internação como uma possibilidade, uma internação antes da sentença, mas ela tem um prazo máximo de 45 dias. Diferente da internação definitiva, né, que tem um prazo máximo de 3 anos. Aqui, 45 dias é o máximo. E quando que ela pode ser aplicada? Olha só, primeiro você tem que ter alguma hipótese autorizadora da internação definitiva. Então você vai ver, foi um ato infracional com violência ou grave ameaça? Não, não foi, tá. Mas foi uma infração grave e já aqui uma reiteração delitiva? Então aqui é uma hipótese. A terceira é descumprimento reiterado e justificado de uma medida que foi anteriormente imposta, não é? Então, basicamente, temos as hipóteses autorizadoras. Então, se houver uma hipótese autorizadora, se houver indício suficiente de autoria e materialidade, e se for demonstrado que é muito necessário aplicar essa medida, então, que é imperiosa a necessidade dessa medida, aí você pode aplicar uma internação provisória. Então, gente, dá para ver que é algo muito excepcional, não é? Pensa assim, ó, internação já é algo excepcionalíssimo. Nós já vimos que a internação ela é subsidiária e ela é excepcional, só quando não couber mais nada. Então você tem que pensar que a internação provisória ela é muito mais excepcional, né? Então ela só vai ser realmente quando houver extrema necessidade. E lembrando, tá, gente? Não necessariamente tem que ser um ato infracional com violência ou grave ameaça, já que é possível em qualquer das hipóteses. Então pode ser uma reiteração em ato infracional grave também vai ser possível. Então eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, uma decisão em que se aplicou a internação provisória e era um caso de tráfico de drogas. Então não tinha violência ou grave ameaça, mas havia uma reiteração. Então, tese 2, é possível aplicar a medida de internação provisória quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e constatada uma das hipóteses autorizadoras da medida socioeducativa de internação. Tese 3. A medida de internação é justificada pela gravidade do ato infracional e pela necessidade de desenvolvimento da consciência crítica do adolescente. Nessa tese, nós vamos abordar mais uma característica da internação, que é qual? É a sua finalidade, que não é meramente punitiva, é uma finalidade socioeducativa. Né? O nome já diz, é medida socioeducativa. Então, qual é a finalidade da internação, pelo menos no mundo mágico do ECA? É uma finalidade de reeducar aquele indivíduo. Se o mundo da execução penal já é um mundo mágico, o mundo da Lei 7.210, o mundo do ECA é o mundo dos unicórnios, é uma coisa linda. Então, a finalidade aqui é socioeducativa, não é? Então, com base nisso, é que é possível justificar uma medida de internação pela necessidade de desenvolvimento da consciência crítica do adolescente, de reeducação do adolescente. Agora, claro, tem que ter também aquilo que a gente já conversou, tem que estar em uma daquelas hipóteses lá do artigo 122 do ECA, não é? Concretamente, também tem que se verificar que foi uma infração grave cometida. Então, nós temos, não é, também que ver tudo aquilo. Mas, na prática, isso aqui pode ser utilizado para embasar uma decisão com base no estudo de caso da equipe técnica. Então, imagina, por exemplo, que a equipe técnica elaborou um laudo dizendo
que aquele adolescente não parece ter uma consciência crítica da gravidade daquilo que ele cometeu. Então eu trouxe até um exemplo para vocês. Uma decisão de 2024. Qual foi o caso concreto? Era um adolescente que participava de torcida organizada e que saiu com os coleguinhas ali da torcida organizada, portando armas brancas, com o objetivo de encontrar qualquer torcedor rival com camisa do time rival. Para quê? Para bater, para assustar. E aí, nesse sustinho ali que ele foi dar em um torcedor rival, ele acabou quase matando. Então, imagina, por exemplo, que empurrou ali e essa pessoa bateu a cabeça na pedra e quase chegou ao óbito. E aí, nesse caso concreto, esse adolescente foi imputado a ele um ato infracional análogo à tentativa de homicídio e, ao final, foi aplicada a medida de internação. Mas a defesa do adolescente era no sentido de que ele não tinha vontade de matar, de ferir, ele só estava ali se divertindo, não é? E aí acabou escapando do controle. E aí, gente? E aí que o laudo acabou apontando que parecia claro, né? Que ele não tinha sequer uma consciência formada acerca do quão grave era aquilo que ele cometia. E aí, com base nisso, foi um elemento a mais para justificar essa internação. Então, gente, como é que ficou a tese 3? A medida de internação é justificada pela gravidade do ato infracional e pela necessidade de desenvolvimento da consciência crítica do adolescente. Gente, eu vou fazer aqui um parênteses para poder trazer para vocês uma informação que eu acho que também é importante, que eu deveria ter analisado na tese 2, que são os prazos, não é? Eu trouxe para vocês que o prazo máximo da internação em regra é de até 3 anos e que a internação provisória até 45 dias. Mas, gente, nós também temos um outro prazo, que é o da internação sanção. O que é a internação sanção? É aquela que é aplicada na hipótese do 122, inciso 3, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Nesse caso, gente, o prazo máximo é de 3 meses, tá? Então, imagina que o adolescente está em LA. O que é LA? Liberdade assistida. Ele está descumprindo de forma reiterada e injustificável. Aí é possível converter em uma internação pelo prazo máximo de 3 meses. Então, só para recapitular, prazos máximos da internação. A internação normal, digamos assim, até 3 anos. A internação provisória, 45 dias. A internação sanção, até 3 meses, beleza? Então vamos seguir em frente agora, que nós vamos analisar conjuntamente logo 4 teses. Tese 4, 5, 6 e 7, porque destroço só serve grande e boneco pequeno é Playmobil. Então, tese 4, a reiteração infracional do adolescente não impõe necessariamente o estabelecimento de medida socioeducativa de internação. Tese 5, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada aos casos de reiteração de infrações graves, independentemente do uso de violência ou grave ameaça. Tese 6. A prática de nova conduta, após prévia aplicação de medida socioeducativa, é suficiente para configurar a reiteração de atos infracionais graves prevista no artigo 122, inciso 2 do ECA, pela falta de contemporaneidade ou menor relevância da prática infracional antecedente. E tese 7, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada com base na reiteração de atos infracionais sem necessidade de trânsito em julgado das medidas anteriores. Então, por que nós vamos analisar essas 4 teses conjuntamente? Porque as 4 tratam sobre a hipótese do artigo 122, inciso 2, que é a internação em virtude da reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, gente, basicamente, vamos lá. Primeiro ponto, para aplicar uma medida de internação em virtude da reiteração de ato infracional grave, é preciso que o ato infracional que está sendo cometido tenha violência ou grave ameaça? Não, tá? Então, se for reiteração, não é preciso violência ou grave ameaça, basta que seja cometimento de infração grave. E aí, quando se fala em reiteração no cometimento de infração grave, nós temos que pensar, não é, que são infrações graves no plural.
Então, não pode ser, por exemplo, uma infração tida como irrelevante, algo que tenha sido pequeno, não pode ser algo muito antigo, não é? Então tem que ser realmente uma infração que tenha ali algum tipo de contemporaneidade, não é? Tem que ser uma infração grave. Então, por exemplo, temos muitos casos de internação por tráfico de drogas. E nesse sentido, há uma súmula do STJ, não é? Súmula 492, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas por si só não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Ou seja, não conduz necessariamente. E aí, gente, qual é a melhor leitura dessa súmula? É que, na hipótese do inciso 1, nem cabe internação por tráfico de drogas, porque não tem violência ou grave ameaça, mas na reiteração, aí sim nós temos realmente um ato infracional grave e aí já seria sim possível essa internação, beleza? Próximo ponto. Quantos atos infracionais têm que ser praticados para que haja reiteração? Existe uma tese defensorial dizendo que é no mínimo 3. Gente, essa tese tem respaldo jurisprudencial? Olha, no âmbito do STJ, eu diria que hoje prevalece que são no mínimo 2, tá? Então, o adolescente cometeu um ato infracional hoje, cometeu o próximo, ele já tem uma reiteração. Por que o argumento defensorial, não é, de que seriam no mínimo 3? Para diferenciar o que seria uma reincidência de uma reiteração. Então, se são palavras diferentes, parte do pressuposto que se na reincidência são 2 vezes, na reiteração seriam 3. Mas, gente, não é esse o entendimento do STJ. Na verdade, o entendimento do STJ é que a diferença é que na reiteração não se exige o trânsito em julgado da medida anterior. Então, é mais gravoso, né? Não é menos gravoso. Então, a diferença seria essa. Só precisa de 2 medidas, de 2 atos infracionais, melhor dizendo. Mas a questão é que aqui não se exige trânsito em julgado do ato infracional anterior. Assim, gente, como não se exige trânsito em julgado da ação para determinar a internação. Por quê? Porque a finalidade aqui é protetiva, lembre-se. O ECA é um mundo maravilhoso, é um mundo dos unicórnios, não tem finalidade de punir, é de reeducar. E mais, há o princípio de que a intervenção deve ser precoce e, além disso, atual. Então, não dá para esperar realmente um trânsito em julgado para aplicar a medida, até porque, muito possivelmente, esse adolescente já vai ter atingido a maioridade, já vai ter mais de 21 anos quando transitar em julgado, se ele tiver um advogado que recorra bastante. Então, realmente, é difícil exigir o trânsito em julgado nessa situação. Então, gente, olha só para ficar claro, não é necessário o trânsito em julgado para aplicar a medida de internação e também não é necessário o trânsito em julgado para entender que existe aqui uma reiteração na prática de ato infracional, beleza? Beleza. Outro ponto, professor, tem reiteração. Automaticamente se aplica a internação? Não, de forma alguma, beleza? Não pode ser aplicada automaticamente. Lembra daquilo que a gente conversou lá no começo? Tem que verificar se há uma gravidade concreta, tá? Não basta a gravidade abstrata. Ah, mas foram 2 atos infracionais de tráfico de drogas. Tem um monte de jurisprudência permitindo a internação no caso de tráfico de drogas. Então, se entende que é grave, certo? Mas tem que ver o caso concreto, tá? Não dá para ser assim em abstrato, beleza? E o último ponto aqui, é possível desconsiderar as infrações antigas ou de menor gravidade. Essas daí realmente elas não vão ter essa consequência da reiteração, até porque nós já vimos que aqui há o princípio da atualidade. Então aquilo que está muito antigo na vida daquele adolescente já não faz mais sentido aplicar a medida, porque já se esgotou a finalidade reeducativa, beleza? Então, tese 4, a reiteração infracional do adolescente não impõe necessariamente o estabelecimento de medida socioeducativa de internação. Tese 5, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada aos casos de reiteração
de infrações graves, independentemente do uso de violência ou grave ameaça. Tese 6. A prática de nova conduta, após prévia aplicação de medida socioeducativa, é suficiente para caracterizar a reiteração de atos infracionais graves previstas no artigo 122, inciso 2 do ECA, salvo falta de contemporaneidade ou menor relevância da infração penal antecedente. E tese 7. A medida socioeducativa de internação pode ser aplicada com base na reiteração de atos infracionais sem necessidade de trânsito em julgado das medidas anteriores. Antes de seguir em frente, aquele convite bem rápido e bem especial, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser com certeza um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Seguindo em frente, tese 8. A internação de adolescente gestante ou lactante tem amparo legal, desde que assegurados o cuidado integral à sua saúde e as condições necessárias para permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Então imagina aqui um caso concreto, um adolescente pratica um ato infracional grave e ela recebe uma medida de internação. Acontece que essa adolescente ou está grávida ou ela é lactante. E aí, gente, como é que funciona? Gente, eu não sei se vocês lembram, nós já conversamos sobre isso algumas vezes, aqui mesmo no podcast, sobre o HC Coletivo 143641 de São Paulo, que tratava sobre situações de prisões preventivas de mulheres gestantes, puérperas, lactantes, assim como de mães de crianças ou pessoas com deficiência. E ali se trouxe essa possibilidade de modificação da prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Mas existiam exceções, não é? Então, por exemplo, crime com violência grave ameaça à pessoa ou mesmo situações excepcionalíssimas. Lembrando que depois veio a Lei número 13.769 de 2018, que acrescentou os artigos 318A e 318B ao CPP e que traz essa possibilidade com duas exceções, que é o crime com violência grave ameaça ou crime cometido em face do filho ou dependente. Lembrando que, mesmo assim, ainda é possível, em alguma situação excepcionalíssima, afastar a aplicação dessa prisão domiciliar. Isso é aplicado também aqui no contexto de ato infracional? Com certeza. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um julgado em que a adolescente ela era lactante, mas ela cometeu um ato infracional de roubo majorado com emprego de arma, e aí tinha violência ou grave ameaça. Tem também outro caso que eu trouxe para vocês no material escrito, de uma adolescente que ela era líder de organização criminosa. Então não foi um crime com violência ou grave ameaça, mas havia uma situação excepcionalíssima, não é? Então também se afastou essa possibilidade de cumprir em regime domiciliar. Então, não é nem sempre que for um adolescente gestante ou lactante, ela vai poder ficar em regime domiciliar, beleza? Às vezes é possível sim a internação. Detalhe, tem que trazer uma condição suficiente para que o filho fique com a mãe e que ele possa receber o aleitamento materno, não é? Então isso daí realmente é algo que é inafastável. Então, tese 8, a internação de adolescente gestante ou lactante tem amparo legal, desde que assegurados o cuidado integral à sua saúde e as condições necessárias para permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Seguindo em frente, tese 9, ela nos conta que a duração máxima da medida socioeducativa de liberdade assistida não pode ultrapassar o limite de 3 anos. E aí, gente, qual é o ponto aqui? O ponto é que a lei não traz o prazo máximo da liberdade assistida. Só diz que ela vai ser aplicada por, no mínimo, 6 meses. Então, qual é o prazo máximo? Quando o ECA não trouxer esse prazo máximo, é sempre 3 anos, porque você pega o mesmo prazo máximo da internação. Qual é a consequência prática disso? Gente, a consequência primordial aqui
é que nós temos que lembrar que, assim como no caso dos crimes, os atos infracionais também prescrevem. E aí, como é que a gente calcula o prazo prescricional dessa medida socioeducativa que seria aplicada? Olha só, se for uma medida socioeducativa aplicada por prazo determinado, por exemplo, foi uma medida aplicada pelo prazo de 6 meses. Aí você vai lá no artigo 109, inciso 4 do Código Penal, você vai ver que uma pena menor do que 1 ano prescreve em 3 anos, e aí, da mesma forma, vai ser aqui 3 anos. Com detalhe, você divide por 2, né? Porque está lá no artigo 115 do Código Penal, que se o agente for menor de 21 anos à data do fato, ou maior de 70 na data da sentença, o prazo prescricional é metade. Então, nesse caso concreto, vai ser uma prescrição de somente 1 ano e meio. Gente, só aqui um adendo, tá? Lembre-se que tivemos uma alteração legislativa recentíssima nesse artigo 115. Então, agora não há essa redução de prazo prescricional se for crime que envolve violência sexual contra a mulher. Então, muito cuidado, tá? Alteração legislativa recentíssima, lei número 15.160, lei de julho de 2025. Da mesma forma, tá? Não existe mais a circunstância atenuante desse crime por menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da aprovação da sentença, maior de 70, tá? Se não tiver ficado claro, quando o crime for envolvendo violência sexual contra a mulher. Então, só aqui um parênteses bem rápido. Mas voltando para o que estávamos conversando, se for então ato infracional por prazo determinado, você vai pegar esse prazo determinado. E se for por prazo indeterminado, então a liberdade assistida que foi aplicada pelo prazo mínimo de 6 meses. E aí, como é que se calcula o prazo prescricional? Você toma por base 6 meses ou o prazo máximo, que é 3 anos? O prazo máximo, que é 3 anos. E aí você já guarda na sua cabecinha que a prescrição, nesse caso, é de 4 anos, tá? Por que 4? Porque um crime com pena de 3 anos prescreve em 8, e aí divide por 2, fica 4 anos, beleza? Então guardem no seu coraçãozinho, inclusive caiu no TJ Ceará, prova para juiz, uma prescrição dessa que era de 4 anos de ato infracional. Então, tese 9, a duração máxima da medida socioeducativa de liberdade assistida não pode ultrapassar o limite de 3 anos. Seguindo em frente, a última tese de hoje, tese 10, o direito do adolescente ao cumprimento de medida socioeducativa na mesma localidade do domicílio de seus genitores ou responsáveis não é absoluto e depende da análise das particularidades do caso concreto. Então, onde é que está esse direito? Artigo 124, inciso 4, são direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros os seguintes: permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. Professor, e se não tiver uma unidade que esteja apta a receber, seja por uma questão de segurança dele, então seja, por exemplo, porque ele está correndo risco de vida se ele ficar naquela unidade na cidade dele, ou seja, mesmo porque não tem, naquele momento, vaga nenhuma naquela cidade em que ele reside. E aí ele vai cumprir em outro local. E aí, isso é possível? Isso é possível, tá? Então, não configura um constrangimento ilegal, não há um direito absoluto de cumprir a medida socioeducativa na localidade do domicílio dos genitores. Há um direito, mas se não tiver vaga, paciência, né? Não vai deixar de cumprir por causa disso. Então, tese 10, o direito do adolescente ao cumprimento de medida socioeducativa na mesma localidade do domicílio dos genitores ou responsáveis não é absoluto e depende da análise das particularidades do caso concreto. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Então, já deixa aquele comentário, já compartilha, já conta pra gente o que está achando desse conteúdo. E por hoje foi isso e até a próxima.